Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre finanças. Como anda as suas finanças? Como anda seu dinheiro? Você está conseguindo cuidar das suas finanças? Como é que está a finança da sua casa? Como é que está as finanças da sua vida? Está devendo muito? Está devendo para o banco? Tá, fez muita dívida, não está conseguindo pagar? Então vamos falar com ela hoje, que é a professora universitária Andreia Deis. Ela vai falar sobre, ela é educadora, e ela vai falar sobre financiamento, como planejar financeiramente na crise. Não só na crise, né? Mesmo fora da crise, quem não sabe mexer muito com as finanças, às vezes ficam aí devendo, porque não sabe lidar melhor com o dinheiro. Saber lidar com o dinheiro é muito importante para que a gente possa ter o dia a dia mais tranquilo, porque quando as nossas finanças não está em equilíbrio, mexe muito com o nosso emocional, tem gente que leva a ficar doente, né, com preocupações, e isso é muito sério, e não adianta a gente separar, que as finanças é importante e faz parte do nosso dia a dia. Então vamos ver se ela já está aí, a minha xará, a Andréia. Deixa eu ver já se ela já está aqui. Boa noite, gente, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência lá no programa Mulheres, toda quinta-feira. Muito obrigado. Em compartilhar também as minhas redes sociais, divulgando sempre o meu trabalho e me tratando com tanto carinho. Obrigado por tudo sempre. Deixa eu ver aqui se ela já está. A Andrea já está aqui. Como está as nossas finanças? O que podemos fazer para melhorar as nossas finanças no dia a dia? Vamos Olá, ver com ela. Oi, tudo bem? Eu vou boa pedir para você só dar uma noite. viradinha no celular que você tá de ladinho. Eu tô de ladinho. Ixi, Você então está de peraí. ladinho. Então deixa eu segurar. Sim? Agora, agora você está ótima. Agora você está. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado por estar aqui, trazendo conhecimento para as pessoas. As pessoas bem informadas se cuidam melhor, né, na vida. E as finanças não adianta, não dá para a gente fugir dela, né, André, né, Xará? Porque só as finanças não estão em equilíbrio, mexe com tudo, não mexe? Contudo, você sabia que quando as finanças não estão em equilíbrio, até o nosso rendimento, né, no trabalho é menor? Existem pesquisas, Rezende, né, que se você chega preocupado, por exemplo, até numa live no trabalho, a sua memória, a sua concentração é muito menor, né? Então, as finanças, ele te traz uma preocupação muito maior, né? Porque além do que você está fazendo, você distribui a sua atenção ali entre o que você está fazendo e a sua preocupação com o dinheiro, com o que você tá ali, né, devendo, as pessoas te ligando, e você fica preocupado com a sua sobrevivência, eu vou ter não dinheiro para pagar as contas, para comer, para pagar a escola. Infelizmente ou felizmente, eu te diria que sem dinheiro nem um pãozinho dá para comprar. É verdade, é impressionante. Para ir ali, a não ser a pé, né? Mas você entrou no ônibus, ou qualquer coisa, gasolina, não tem jeito, né? O financeiro está ali junto com você no seu dia a dia. E as pessoas falam, tira o sono, e tira mesmo, né? A maioria das pessoas perde o sono, não tem uma qualidade de vida legal, sofre, não dorme direito, né? E vai criando várias crises até crise conjugal, às vezes o lado financeiro atrapalha até o relacionamento conjugal, né, das pessoas, né? Totalmente. Você sabe que eu já vi casais assim muito unidos enquanto família, né? Se separarem. Eu já vi, Resende, infelizmente, morte, falecimento, André, pessoas tirando suas cortou seu vidas. som. Cortou meu Seu, som.
Qualquer coisa, entra, sai e entra novamente, por favor. Tá bom? Por- Tá Pode bom, tá bom. sair Mas e para mim entrar tá normal aqui, novamente. você não me escuta? Vanessa, boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Vamos entrando aí, gente. Vamos pôr nossas finanças em dia com as dicas da minha xará Andréia. Andréia, você está sem som. O seu Tô som, sem para mim, som? cortou. É, É, porque está aqui tá cortado. normal. Se você Aqui tá puder normal. sair e entrar Saí. novamente, por favor, tá Ok, bom? ok, tá Tá. bom. Daqui a pouquinho ela entra. É bom que vai entrar mais gente ainda, Andréia. Acho que é um assunto que interessa todo mundo. Quem não quer ter as finanças em dia? Todo mundo quer, né? E é super importante. A gente está com a nossa vida equilibrada. E nossa vida equilibrada, as finanças também faz parte, né, Andréia? É, e você falou uma coisa agora Ó, interessante. ela está sem som. Para mim, ela está sem som. Será que tá para Eu todo acho que ela mundo? teria que Porque sair totalmente e entrar novamente. eu saí, entrei, para mim tá normal aqui. Tá Zero. zero? Tá bom, vou Sai sair de novo. novamente, tá? E entra. Tá bom. Tá bom? Eu aceito novamente. Aí, agora, sim, já vai voltar. Pois é, gente, vocês estão entrando aí agora. Nós vamos falar hoje com a minha xará, Andréia Deis, sobre como a gente pode equilibrar as nossas finanças, como podemos colocar a nossa vida financeira em dia para que possamos dormir melhor, ter uma vida mais sem preocupações, sem desespero, né? Porque ninguém merece ficar desesperado, não. A vida é tão curta, né, gente? Nós temos que procurar o equilíbrio sempre, para nada que possa nos preocupar, nos trazer alguma coisa que vai tirar o nosso sono, que vai mexer com a nossa saúde, não vale a pena, de maneira alguma. Vamos ver se a minha xará Andréia já voltou, né? Fica aí, gente. Vamos pôr nossa finança em dia com as dicas da minha xará Andréia. Deixa eu ver se a Andréia está aqui. Está aqui já. Isso. Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Estamos sempre aí. Aí, xará, voltou. Voltei. É, e eu ia dizer que você falou uma coisa importante, Rezende, que você falou, muitas pessoas querem ter a finanças equilibrada, mas nem todas as pessoas fazem o esforço devido para isso, né? Isso, para cuidar das finanças, a pessoa precisa de o quê? A primeira coisa é É, dar significado, né? A primeira coisa você precisa entender o seu cenário que você está. E a hora que você entende o que você pode e o que você não pode, é simples cuidar das finanças, Rezende. Porque a hora que você. A primeira coisa, assim, separar, né? O que que é desejo e o que é necessidade. O que que realmente eu preciso, o que me coloca em risco e o que eu não coloco. Poder para isso tudo. Então, isso eu chamo de significância. Quando você dá significado para o seu estado, o que vem acontecendo muito na pandemia é que as pessoas vêm querendo manter o padrão que tinham. E nem todos, eu acho que nem eu, nem você, e a grande maioria, teve condições de manter esse padrão. Muitas coisas aconteceram nas nossas vidas. nosso som dela Então, eu acho. sumiu novamente. O que será que está acontecendo com a minha xará? Vamos ver se volta. Só um minutinho. Você Oi. sumiu de novo? Oi, eu tô Ó, aqui. cortou novamente o som dela. Eu acho que quando entra alguma coisa de WhatsApp, sumiu. Solange, Vani, novamente. Vou pedir para ela sair novamente. A gente consegue. E voltamos novamente. Sueli, Vanuzinha, gostei. Ivani, boa noite, Solange, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos colocar nossas finanças em dia, né? Não adianta se a gente não tiver com as nossas finanças em dia, a nossa cabeça também não fica em dia, infelizmente, né? Às vezes tem coisa que a gente faz, a gente pensa que vai dar, depois
acontece tudo ao contrário, né? E acontece com todo mundo, né? Quem já não passou por momentos difíceis mesmo na vida, né? Eu vou contar um caso depois de um amigo, um casal de amigos meu para vocês. A Andrea está aqui novamente. Vamos ver, convidar ela, né? Tem um casal de amigos, vamos ver se ela está voltando. Está voltando. A gente são brasileiros, não desistimos nunca. Eu Nunca. não sei, gente, o que está acontecendo. Desculpa. O que eu entendi aqui é que eu acho que quando alguém me manda alguma mensagem no WhatsApp, eu não sei desativar o WhatsApp. Ele corta o som, não sei por quê. Ah, pode ser, pode ser. É. Mas André, vamos lá. eu- só para assim, só uma colocação. Eu tenho um casal de amigos, ele tem 4 filhos. A vida deles sempre financeira, durante muito tempo foi tudo muito conturbado. Eles viviam assim apavorados, que não conseguia colocar a vida financeira em dia. O filho passou no vestibular de administração de empresa e começou a fazer administração de empresa. Um belo dia, esse filho chegou em casa, ele teve uma aula lá, que ele ficou encantado com essa aula, chegou e falou, fez uma reunião na família, chamou o pai e a mãe e falou assim: olha, a vida de vocês financeira nunca deu certo até agora, desde que eu me entendo por gente. Eu posso administrar as finanças aqui de casa? Vocês confiam que eu vou administrar a finança aqui de casa? O pai, o casal que são meus amigos, não vou citar o nome, mas falou assim: nossa, por que tudo isso agora? Ah, moleque, você consegue? Você sempre só gastou. Ele falou assim: pai, eu tive uma aula hoje e eu tenho uma outra visão agora da vida financeira. Me dê essa chance, deixa eu cuidar das finanças aqui de casa. Ele foi, pegou, todo mundo falou: pô, então faz, a gente vai confiar em você. Tudo que gastava a família começou a fazer um planejamento de tudo. Tá. O que entrava de dinheiro, de salário do pai e da mãe, o que saía, e começou a fazer cortes, e começou a vida deles, em 8 meses, mudou totalmente. Eu estou contando isso, que é uma pessoa que são muito meus amigos, entendeu? É uma Uhum. pessoa que é assim, que faz parte da minha relação do dia a dia. Você vê o quanto é importante uma pessoa que está focado, né, em mudar totalmente esse padrão, né, que é um padrão que a gente cria, não é? É um padrão de comportamento, né? E eu comporto um padrão de comportamento e de hábitos que no final resulta uma conta deficitária ou até realmente um risco para a sobrevivência individual de cada um. Enquanto quando você fala que esse filho desse, né, do seu amigo, ele aprendeu um novo padrão. Agora, uma coisa muito importante do que você trouxe dessa história, não existe uma finança isolada. Muitas vezes, né, essa conjuntura familiar é muito importante para o suporte. Então, você, na verdade, compactuar, eu chamo isso de compactuar mesmo, fazer um pacto, né? A família como um todo, o pai, a mãe, os filhos, quanto custa, o que que custa, o que que é importante, o que que é necessário, quanto nós temos, porque pai e mãe também tem muito medo de dizer não. Ele acha que se ele disser não ali naquele momento, ele não está dando amor, e muito pelo contrário, ele está dando muito mais, porque ele está oferecendo segurança. Então, na história trazida por você, uma coisa que é muito importante foi o pacto da família também, que é uma das dicas desse planejamento. Não se faz sozinho, né? Você falou, você mesmo disse, eu tenho 4 filhos. Se você não pactuar com os filhos, o que que eu posso, o que que eu não posso, você pensar no presente, você pensar no futuro, você pensar o que é o consumo, você pensar o que é a inflação, no seu poder, né, de compra e de sonhos e de desejos no tempo. Sem ter essa pactuação, não existe planejamento financeiro ou orçamentário que resista, porque as emoções são muito mais fortes. Eu vi muitas famílias, eu vi pais chegar para mim, assim, às vezes, né, muitas vezes, e não foi uma só, não, com hálito ruim, porque não comeu para deixar, muitas vezes, para os filhos comerem por receio de dizer, eu não posso comprar, né? Eu não tenho. Então, para dizer assim, olha, ao invés de você
por exemplo, sei lá, você comprou 100 gramas, 150 gramas de salaminho e o filho queria repetir o pãozinho, e daí ele falar, eu não tomei café porque eu não tive coragem de dizer para o meu filho ou para minha filha que eu não podia comprar mais. Então, pai e mãe, culturalmente, precisa entender também um pouco esse sentido, né, da maternidade e da paternidade, né, dessa estrutura familiar. Eu sou mãe de três também, tá, Rezende? E eu sei como é isso, como é difícil a gente, né? Então, e é É. importante você pactuar e você dividir isso. E como a gente pode organizar isso melhor na cabeça de todo mundo? É fazer uma reunião mesmo? É um ponto de partida? A primeira coisa que eu diria, assim, que o ponto de partida é a sinceridade, a transparência. Qual o cenário atual? O que a gente tem, o que a gente não tem? Tem pais e mães que eu fiquei sabendo, bem próximos, que demoraram quase um ano para dizer para os filhos que estavam sem trabalho. Saíam de casa, ficavam em Nossa. padarias, andando em shoppings, com receio de falar eu estou desempregado e do que poderia oferecer ou não. Então, o primeiro passo é falar a verdade, ser transparente. Qual que é a nossa situação agora? O que que nós temos, o que que nós não temos, qual que é o risco? O diálogo, né, o relacionamento no diálogo é sempre o passo mais importante, até para as suas decisões terem sentidos, para ganhar sentido para essa família. Então, você falar primeiro, né, a verdade, qual que é o cenário que você está, e que não é uma questão de você querer ou não, é importantíssimo. Muita comunicação, diálogo, sentar e mostrar a situação real. Olha, qual que é a nossa renda? Nossa renda é isso, é um, é dois ou é 10. E com esse um, 2 ou 10, quais que são os nossos itens de necessidade, de sobrevivência? Porque a hora que você mostra isso, eu vou te dizer que desde a criança, hoje nas escolas, existem muitas escolas hoje que a gente está colocando educação financeira. Porque a criança precisa saber, até através de um pedido, o que ela pode ou não pedir. E não é É. porque a gente está tolindo a criança, é porque ela está fazendo parte hoje. Ela faz parte dessa família. Então, você ser verdadeiro sempre é o melhor caminho, Rezende. Então, coloca na mesa, ó, a gente ganha um, ganha dois, ganha 10. Desse um, 2 e 10, quanto que representa alimentação, saúde, moradia, o que é básico, o que é necessário, que não tem como a gente fugir. Do que sobra, o que que a gente pode fazer com isso? Né? A gente vai guardar um pouco pensando no risco do futuro, o que que vira passeio, hobby, mas tem que ser ali pactuado entre todos da família. Pegar um caderno e marcar tudo é importante e tentar também, vamos economizar naquilo que nós podemos realmente continuar tendo uma boa alimentação, mas não vamos ter desperdícios, entendeu? Vamos cortar tudo que a gente desperdiçava, não vamos comprar nada que a gente não vai usar, entendeu? Mesmo coisa de geladeira, aproveitar o alimento num todo. A luz está acesa, para quê? A luz está acesa, né? Se eu ninguém está usando, tudo isso, a água, para que a água da torneira está aberta, se eu estou ensaboando toda a louça, né? A água da torneira está aberta ali. Então, isso tudo também é importante no geral. Aí você falou assim, eu vou traduzir em administração o que você falou. Você tem que ter objetivo e sonho. Por que eu falo objetivo e sonho? Porque só de objetivo as pessoas não resistem. Emocionalmente você entra no estresse, eu só tenho obrigação, obrigação, obrigação. Então você tem que ter obrigação, dever e sonho. A hora que você coloca isso num papel, como você falou, é extremamente importante. Hoje existem, inclusive, aqueles planners, sabe? Baratinho que você compra aí nessas papelarias. E você anota ali quais são os seus objetivos, quais são as suas obrigações, os seus deveres, sem se esquecer do seu sonho. Por quê? Vai ser o sonho que vai trazer a consistência para você manter isso, Rezende. Porque se eu não tenho um sonho lá na frente, qualquer coisa adversa que apareça, eu vou abrir mão daquilo. Por quê? Porque essa minha, digamos, sobra, se é que a gente pode chamar de sobra, se você virar para mim e me seduzir e falar assim, sei lá, num dia de um shopping, sei lá, eu não precisava comprar um sapato, um brinquedo. E aí eu olhei e eu não tenho um sonho ali na frente. Só que aquilo não era tão necessário.
era como se fosse ali um a mais que eu teria. Eu vou comprar, eu vou ter aquele consumo de impulso mais rápido. Agora, se você tiver um sonho, você vai pensar muito. Então, por exemplo, agora, eu sou profissional autônoma também, né? Eu sou professora, faço consultoria, e eu tenho um dos meus filhos está se formando agora no nono ano. E aí tem esses, né, as formaturas, os passeios de final de ano. A gente compactuou durante o ano. Eu falei, olha, isso custa X, a nossa receita caiu isso. Ele não me pediu, eu não fiquei sabendo do evento. Aí eu, curiosamente, passando o dedo, nunca tenho tempo, né? Ali pelos grupos, eu falei, nossa, então, estão oferecendo os passeios, as viagens, e ele não me pediu. E aí eu procurei ele, eu falei assim, olha, você não me pediu nada durante o ano todo, a gente não tinha compactuado? Ele falou, ah, mas o ano ainda tá difícil, a pandemia tá aí, eles estão. Eu falei, mas foi um pacto, né? Então não teve Dia das Crianças, não teve isso, não teve aquilo, não era nosso pacto, então você vai ter a sua viagem, né? Mas o porquê? Porque tinha um sonho lá na frente. Então, todas as vezes, talvez, que ele pensou em pedir alguma coisa, ele não pediu. E detalhe, nem no final ele teve coragem de pedir, porque ele falou: tem a pandemia, mamãe, eu não quero. E eu falei: então, Ó, mas é sonho é, consciente, né? né? Que menino consciente, legal isso. O filho E tem que é, estar consciente do que a família está passando, não tem que esconder, né? Não, não pode, não pode. E não é porque a gente não gosta dos filhos, é porque a Uhum. gente ama, a gente ensina para a vida, porque eles vão ter que ensinar outros depois daí. Se eles optarem por ter filhos, filhos, se eles forem líderes, líderes, né? Se eles forem gestores de equipe, eles vão ter que falar isso pode, isso não pode, isso eu tenho, isso eu não tenho. Então você vai dando uma capacidade estratégica de visão para o seu filho, para sua filha. E é engraçado que eles compactuam com os irmãos também. Porque a hora que o irmão vê que você está tendo um empenho maior, os outros não pedem. É bem curioso isso. Ou eles espaçam para pedir. Mas por quê? Porque eles estão ganhando essa consciência do que pode e do que não pode. Do Nossa, como custo, né? bacana isso, né? É, É, essa consciência. E passa para os amigos isso também, né? Tem um colega que fala, não, lá em casa é assim, assim. Ah, lá em casa é assim. é. Sabe? Mas chama atenção para isso, né? É tão bacana Para tudo. isso. Ô, Rezende, a molecada aqui, eles fazem. Eu moro num espaço que tem um espaço assim que você pode, por exemplo, fazer um churrasquinho e chamar lá meia dúzia de amigos. Nenhum vira e fala assim, ó, meu pai vai bancar tudo. Todo mundo fala, olha, tá difícil. Então um leva o sal, outro, quanto custa, sei lá, uma peça que nem eu não sei que carne estão comprando lá, custa R$ 25. Olha, cada um a gente vai arrecadar R$ 5 de cada um. Até na hora de Legal. comer, eles dividem isso. Você está ensinando o seu filho do que é cooperar, do que é compartilhar, do que é servir, né? Olha quantos conceitos você está trazendo para o seu filho ali de relacionamento. Isso, inclusive, a gente chama cognição social, o que tem se perdido muito ao longo dos anos. Por quê? Porque Os a gente entrou valores, né? os valores de cognição social. Nossa, É, e a é. hora que você tem isso compactuado entre eles, eu falando para você, até me arrepiei agora. Porque quando eu vejo eles juntando dinheirinho ali, olha, cada um dá R$ 5 ali, e depois, a Que hora que eles vão lindo. partilhar aquilo, você fica pensando nesse adulto amanhã. Pensa no adulto que a É, gente tem hoje, que às vezes mata, né, por nada, ou porque ele acha que tem muita razão. Não sei se dá tempo, eu queria contar uma história pequena, posso? lógico, dá. Dá Pode tempo? contar, por favor. Dá. É, eu sou professora e alguns professores voltaram presencialmente, né, a trabalhar. E esses dias uma professora estava meio machucada, estava meio triste, e eu falei, professora, o que que aconteceu? Aí ela falou assim, eu fui trabalhar presencial e fui assaltada por três mulheres na volta. Eu falei, nossa, professora, ainda, né? Ela falou assim, e olha, Andréia, tá tão difícil porque eu estava ali com os meus tickets que eu tinha recebido, eu tinha tirado o dinheirinho que minha mãe tinha pedido, e enfim, de umas despesas, e me levaram tudo. Quando me levaram, me deu vontade de chorar. Aí eu virei para a moça, para as moças que estavam me assaltando, e falei assim: eu não tenho como agora repor né, esses tickets, seria o da despesa lá, da alimentação da minha família das próximas 3 semanas, é o dinheiro da semana da minha mãe. As que estavam roubando ela, falou assim: eu vou te ensinar.
O que você faz? Você faz como a gente, você tira de quem tem mais. Porque se hoje a gente está tirando de você, é porque você tinha. Então, sabe o que você faz? Tira de quem tem mais de você, aí não vai te faltar nada. Então, a gente está entrando num ciclo social, Nossa, né, que horror isso, muito, hein? muito forte, porque elas se sentiram no direito de tirar, porque de alguma forma foi tirado delas, sei lá, não tiveram, não as conheço, mas de repente não tiveram desigualdade social, não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram família, estão à margem, né, marginalizadas pela sociedade. Eu não as conheço, mas eu entendo a fala delas. De algum jeito, elas foram marginalizadas, sim, né, se sentem no Sim. direito de tirar. Então, quando a É, gente fala dessa distribuição de renda, é tão mais séria, a né? desigualdade, a desigualdade é muito gritante, né? Não, porque as pessoas não importam de ser pobre, mas as pessoas tem muita gente que está vivendo uma vida de muita miséria. Ninguém merece Isso. ser miserável. Ser pobre e ser miserável é uma diferença enorme, né, Andréia? É porque o miserável, ele não tem um mínimo para sobreviver. Então, quando a gente fala que a É gente tem que cruel, ajudar a tirar, cruel. ele não tem a dignidade, ele passa sede, ele passa fome, ele passa frio. O miserável é diferente do pobre, porque o pobre ele tenta ali buscar aquele caminho da dignidade mínima de sobrevivência. O miserável nem esse É, mínimo ele tem. E aí, é. se você não tem essa pactuação social com seus filhos, eles não percebem que isso acontece fora também. Então, eu acho que é tão mais sério esse assunto do que a gente está falando, porque às vezes a gente Muito. está falando para algumas pessoas que está de pobre para um pouquinho mais, e a gente está se esquecendo que às vezes o mínimo que você pode fazer, você está dando uma contribuição social para um outro que está ali na miséria. E se você está transmitindo essa consciência social para sua família e contribuindo aí para uma sociedade, para um país melhor, né, Rezende? É verdade, lindo, que você colocou muito bem colocado. Nossa, é para pensar, né? Que os milionários estão preocupados em brindar o carro, levantar a Isso. cerca, murar tudo, pôr segurança, e ele acha que isso é suficiente para combater a violência. A violência a gente combate melhorando a vida de todo mundo, né? Combatendo a miséria, a desigualdade. Não tem outra forma, né? Não tem outro Não caminho, tem. né? Eu tenho uma outra história curtinha que retrata bem o que você falou. Eu estava conversando com um empresário recentemente, mas um microempresário. Tem uma empresa pequena, sei lá, com 40 funcionários, né? E aí, sabe o que aconteceu? Eu estava conversando com ele sobre impostos, sobre trabalho, sobre pessoas, e estava falando sobre o mínimo de dignidade da pobreza. Aí ele virou para mim e ele falou assim: Sabe qual é o seu defeito? Você estuda demais, você é muito intelectual, você fala. Então por isso vai continuar. Eu falei: Entendi. Aí ele falou assim: André, é o seguinte, a gente paga o salário, eles trabalham e pronto. Eu falei: trabalhar o salário, pagar o salário é o básico. A pessoa que trabalha, ela recebe, ela é merecedora do salário. Isso é a sua obrigação, o seu dever. Enquanto o empresário, desde o pequeno, que tem um ou dois funcionários, pensar assim, o Brasil vai continuar um país em desenvolvimento. Aí eu falei, e a ignorância vai aumentar. Eu estou falando a ignorância, não estou falando que você. Eu não estou te ofendendo, eu estou falando da a ignorância do desconhecimento. Porque se eu pegar pelo nicho, por exemplo, da inovação social, existe uma parte dos seus impostos que você pode reverter para essas pessoas para educação. Então, o que você faz? Ao invés de você ter um funcionário só te entregando coisas, ou seja, você achando que você só tem que pagar o salário, desenvolve essa pessoa para ele sair daquela a função que ele faz, para que ele tenha a ambição de crescer, de ganhar mais e de repente sair daquela situação de pobreza, que é ganhar o mínimo possível. Porque ele não faz isso só porque ele quer, muitas vezes ele não teve oportunidade, ele não teve condição. E você teve uma condição um pouquinho melhor, você tem 40 funcionários. Treina essas pessoas, dá um curso de especialização tecnicamente para eles serem melhores. E não é pensando, mas eu vou perder eles. Você não vai perder, eles vão fazer melhor o que eles fazem. E a hora que eles Sim. conseguirem fazer melhor o que eles fazem, a sua empresa cresce. Mas eu ouvi Né? de E um outra coisa, empresário, né, se você perder que por uma não. coisa, por uma coisa melhor, e daí? Se você perder por aquele funcionário seu para uma coisa melhor para ele, já não basta?
isso, mas o empresário hoje Não é? culturalmente, mas é isso, mas o empresário culturalmente, Rezende, ele fala assim, eu paguei o salário, tá tudo certo. Meu, tá tudo certo, porque é o mínimo que você tem que fazer. Ele ofereceu o Sim, seu sim, talento, a sua mão de obra, o seu dever é pagar os seus impostos e o salário dele. Mas se você sim, pensar num contexto maior, as empresas, e desde o pequeno ao médio ao grande, ele tem responsabilidade social. E se ele tem sim. responsabilidade Sempre. social, e essa Sim. responsabilidade social vai para dentro da casa das pessoas, Resende, das famílias. É a corrente que se torna, né? É uma É a corrente que corrente. vira isso. É a É isso corrente. mesmo. E como é que, e como é que a gente faz para reinventar? Todo mundo pode, não pode? Todo mundo pode, desde o indivíduo, a dupla, a família, ao pequeno empresário, ou até a pessoa que trabalha por conta. Desde, por exemplo, da doméstica, que muitas vezes está ali fazendo o seu trabalho. Quantas que às vezes eu não peguei, eu não falei, olha, amanhã você pode ser uma governanta, ou você pode ser. Aqui, por exemplo, nos ajudava, agora na pandemia a gente ficou sem, enfim foi fazer enfermagem e a gente estimulou todo o tempo, falou, tem mesmo, tem que fazer enfermagem, tem que ir, você tem que querer algo, né? Na minha opinião, a única forma de reinventar é a educação, é você ir buscar se desenvolver, você ir além da onde você está. Porque às vezes a gente acha, culturalmente o brasileiro, ele tem um senso de conformismo muito grande. Tá bom assim, eu tenho o mínimo. Às vezes a gente tem medo de dizer que você tem, né? A gente acha feio ter ambição. Ter ambição é uma ambição boa, é uma ambição onde você tem uma dignidade maior da sua própria vida, sua autoestima, sua autoconfiança. Não é porque você vai deixar de perder ou você vai perder os seus valores, você vai ganhar mais dignidade. Então, eu acho que começa numa forma cultural das pessoas entenderem que elas podem ir além, um pouquinho além de onde elas estão. E que não precisa estar lá e subir 10 degraus. Às vezes, um degrau que você sobe é o máximo para a sua vida e está tudo bem. Então, parar de se comparar com o outro ou achar que é impossível, né? Porque o impossível não existe. Sabe o que impossível existe? Quando você começa muito a se comparar com a realidade, às vezes, das redes sociais ou do mundo. Filtra o que você assiste, filtra o que você escuta e faz o que é possível ser feito. Porque aí você vai ter uma vida muito melhor. Então, eu acho que desde o indivíduo, ele mesmo, aquele que está ali parado ou desempregado, ou ele está em desalentado, o Brasil está com um número gigantesco de desalentados, muito grande. Os desalentados não faz parte daqueles 18, 20 milhões que estão desempregados, ele faz parte daqueles que desistiram. Então, é isso que a gente precisa entender, que a economia só vai gerar ela, a partir do momento que a gente entender que a gente tem uma responsabilidade maior. Então, se o desalentado acha que ele não pode, não pensa em 10 passos, pensa no primeiro que seria. Quantos, Rezende, eu não falei, o primeiro passo, por exemplo, para você agora é tomar um banho, é vestir uma roupa limpa, é cortar seu cabelo, e depois os outros passos vão acontecer. A gente precisa aprender a pedir mais, a gente às vezes tem vergonha de pedir. Aí, se você vê que você está desalentado, que você não tem força, olha para os seus jardins, aqueles amigos que você achavam que eram mais próximos. E aquele que escuta, que tenha mais compaixão. Porque se fala muito de empatia hoje, mas não se fala de compaixão. O que escuta tenha compaixão, que poderia ser com ele, com a família dele. E aí aquele que E é escuta e verdade. que vê, sabe, estende a mão. Então acho que o nosso primeiro passo é cultural. É entender, aceitar onde estamos, é abrir a nossa visão de mundo, é abrir assim, sabe, a hora que você imaginar que tudo você perdeu, Rezende, tudo, vai para o meio da rua e olha para o céu. Juro para E outra você. coisa, É isso. quantas pessoas não têm, assim, pessoas de sucesso, a dona da Sodier, que é essa mulher incrível, né? Que Sim. começou no Norte a Norte, na Maria Braga, e virou essa rede Sodier, que hoje é franquia, que é uma rede enorme, que ela começou, ela acreditou nela, ela foi em frente e conseguiu hoje o que ela tem, esse patrimônio. A dona do Magazine Luiza também, que é uma mulher, né, extraordinária, que começou tão pequena e se tornou tão grande, né? É a gente pensar que a gente pode muito mais, né?
E principalmente quando você faz as coisas com honestidade, com determinação, sem passar por cima do outro, né? Querendo, eu posso crescer, eu quero crescer, eu vou gerar empregos, vou trazer pessoas para perto de mim, que vai melhorar a vida dessas pessoas também. Isso também multiplica muito, não multiplica? Você ter essa Muito. mentalidade. Sim, e você falou uma coisa importante, porque às vezes a gente superestima ou subestima. Ou você acha que pode muito, ou você acha que pode pouco. E eu vou te dizer que o mais correto é você ser neutro. Nem achar se achar de mais e nem se achar de menos. É viver a consciência do seu, né? A nossa primeira fala hoje. O que eu tenho hoje? E sonhar, né? A gente deveria fazer uma pauta de sonho, porque sonho é diferente de objetivo. E sonhar, e você ir dando passos de acordo com o degrau. Sabe, se eu fosse contar a história da minha vida aí também, você ia falar assim, como chegou? Seria impossível, né? Então, o impossível Chega. só existe para aquele que ele escuta. Aí é que tá, nós somos muito influenciáveis. Então, A chega aquele derrota só existe para o derrotado, não é? pro que escuta demais, filtra o que você escuta. Uma coisa importante que você falou agora, né? Nós somos frutos das pessoas às quais nos relacionamos. Se você se relaciona só com aquelas pessoas, é impossível, não dá, é isso mesmo. As pessoas falam, mas porque não conhecem a nossa realidade. E você conhece a minha realidade? Então, sabe, começa a filtrar, deixa que nem um mosquito voando, e aí vai, segue seu destino, vai dando seus passos que vai dar tudo certo no final, né? Olha, eu teria tantas histórias para contar de pessoas assim. Eu tive um executivo uma vez que ele foi um alto executivo de grande empresa. Ele chegou assim ao topo do que seria numa área financeira de uma dessas empresas bem famosas. Ele chegou a perder tudo, até a casa. E a esposa dele chegou a ir para uma UTI de um hospital com tudo isso que aconteceu. Um dia ele chegou e foi indicado por um amigo que me pediu para ajudá-lo. Ele batia a cabeça dele assim no batente da porta até rasgar e sangrar de desespero. E foi para esse, por isso que eu te falei, a primeira coisa que eu falei, eu não te contrataria hoje. Você pode falar idioma, você pode ter um belo de um currículo, eu não contrataria você. Eu falei, você vai parar tudo, principalmente agora de se vitimizar. Eu já entendi que a situação está um caos, mas eu não vou entender isso, porque se eu aceitar a sua realidade, eu não te ajudo. Eu falei, você vai para casa, você vai tomar banho, não tem dinheiro para cortar cabelo, você vai passar a maquininha, tinha uma maquininha lá que, né, deixava aí das crianças, você vai passar a maquininha, você vai fazer o que você pode, não o que você não pode. E aí depois a gente conversa. Hoje ele está no mesmo patamar que ele estava. Saiu da vítima. Saiu da vítima, mudou o cenário, ele não quis voltar. E eu falei, e detalhe, meu filho, você vai ter que recuar também. Não adianta, porque eu fui, esquece. Não se constrói presente de passado. O que você foi, o cargo, quando você ganhou, esquece, deleta. Presente não é esse. É O que outro você tem? momento. É outro momento, é isso. O que você tem hoje e como que a gente faz hoje você sair dessa situação? Depois, onde você quer chegar, a gente vai conversar lá na frente. Agora é o seguinte, Certo. na época eu estava ajudando mesmo, de uma forma espontânea, eu falei, só que eu tô no comando, você vai fazer exatamente o que eu tô te falando. E no final, sabe, foi em degrau, chegou o status, inclusive, anterior que ele tinha. É, é dessa forma mesmo. Para mim fazer uma compra, eu devo pensar qualquer compra. O que que eu devo me perguntar primeiro? É o momento de eu fazer essa compra? Ou se eu vou no mercado, eu devo fazer uma lista, chego no supermercado, de cabeça eu vou comprando e vendo as coisas que eu preciso em casa e vou jogando no carrinho. O que que a gente deve pensar antes de fazer uma compra? A primeira coisa é o que eu preciso, o que eu não preciso. O que que seria, né, os meus desejos. Então, a primeira coisa é fazer uma lista de necessidade. O que você falou é muito importante. Não se vai ao supermercado ou não se sai de casa sem objetivo. Até passear no shopping para comer pipoca. E sem fazer pacto. Vai no shopping, o que nós vamos fazer no shopping? Às vezes você pode ir, por exemplo, hoje a gente pode almoçar numa praça de alimentação, hoje a gente pode
comer um hambúrguer, mas o que que a gente pode? O que que a gente vai fazer lá, o que a gente não vai? Vai para o supermercado, o que eu preciso para minha semana? E sempre entendendo que você tem um valor, muitas vezes, que é inelástico, ele não aumenta de repente. Se você tem 10, ele não vai virar 12, a não ser que você faça alguma coisa diferente. Então, se eu tenho 10, eu preciso entender que se eu gastar além, aí é gasto, não é investimento, além do que realmente eu estava proposto, vai me faltar para outras coisas. Então, vida sem objetivo, só com lista de desejos, é nome no SPC, estresse assim, estourando, é briga em casa, é discórdia, é o que é possível dentro da realidade. É necessidade e desejo, né? E isso tudo muito planejado, escrito, compactuado, que aí realmente vai dar certo isso. Muita gente faz as coisas no impulso, né? Esse impulso, ele, às vezes, ele se torna muito perigoso. Às vezes, o impulso é necessário até para te levar para você conseguir fazer alguma coisa, né? Aquilo que possa te trazer benefícios. Mas o impulso também, ele pode ser positivo, mas ele pode ser muito negativo também e muito perigoso, não pode? Eu diria que o impulso é o grande vilão, e que aí o pessoal vai ficar bravo, né? Mas eu vou falar, mas que hoje o meio do marketing, da comunicação é feita para nos pegar no impulso, no desejo, né? É vender a tal da experiência, né? Cada vez que eu vou dar aula e que eu falo de comunicação de experiência, eu falo, gente, eu estou ensinando isso, mas olha o risco disso, olha o que você pode causar no outro com isso. A gente realmente tem essa comunicação de porque hoje é o mundo da experiência, hoje é o mundo do mostrar para as pessoas. Então, eu diria que o grande vilão hoje, que quando você chega, é você querer experienciar todo esse mundo que não está ao seu alcance hoje, que vai faltar ali na frente. E hoje o mercado, ele é feito para que a gente tenha essa compra de impulso. Né? É tudo, desde os aromas, do cheiro, das atratividades que você tem nas vitrines, das redes sociais, que você quer se sentir igual ao outro. É engraçado que parece que nós somos evoluindo em tantas coisas, transformação digital, tecnologia, e aí é uma opinião minha, tá? Mas a gente, acho que em algumas coisas a gente desaprendeu, porque a gente foi perdendo a autonomia da nossa identidade, realmente o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu quero. Porque a gente vive num mundo de impulso onde às vezes eu preciso me comparar com o outro. Então, às vezes, aquilo não é necessidade, não é necessário para mim. Mas eu preciso, né? A gente trabalha muito isso quando trabalha grupos de psicologia social, e você fala, olha, por exemplo, a mulher, por exemplo, de classe média ou alta, como que ela anda com a bolsa? E olha a pessoa da periferia, o que não tem, como ela anda com aquelas sacolas na mão. Né? A diferença daquele que quer se empoderar ali no seu braço, na sua mão, mostrando que aquilo é o valor que ela carrega da vida. E a outra dizendo, eu sou a trabalhadora, eu tenho a sacola de plástico ali na minha mão. E depois de grandes grifes serem copiadas e plagiadas, para que essas mulheres que andavam com sacola se sintam empoderadas, porque se sentiam menos, porque talvez não tinham aquele poder de consumo. Mas será que aquilo era necessário para a vida dela? É verdade, Então, muito bem colocado. algumas coisas parece que a gente evoluiu, né? E algumas coisas parece que a gente perdeu disso do que realmente é necessário para mim. O que realmente, se eu perguntasse hoje para todos que estão nos acompanhando, o que te faz feliz hoje, realmente você? Não o que você quer mostrar para os outros, mas o que te faz feliz hoje? Será que as pessoas saberiam não se responder, Resinde? É verdade, não, é difícil, é muito delicado mesmo. E outra coisa, às vezes a pessoa está com um carro, o carro está super legal, né? Porque o vizinho comprou um carro mais bonito, e daí o vizinho, a vida dele é outra. Você tem que viver a sua realidade. A sua realidade não é, de repente, a realidade do outro, e nem tem que ser. Né? A sua felicidade não Exatamente. está num carro mais bonito que você acha, né? Ou uma roupa cara, né? A sua felicidade Exatamente. é muito acima disso, né? E você falou uma coisa importante, porque hoje as pessoas vivem numa busca gigante por uma felicidade plena que não existe. Porque a É, felicidade, né, se a gente aí daria uma grande pauta, mas elas são estados de momento.
E a gente sim, já conseguiu comprovar isso, né? E se você vai pelo impulso da compra, você vai chegar em casa e vai vir a frustração, a decepção. Porque você vai falar, gente, por que que eu comprei isso? Isso vai me comprometer todos os outros sonhos que eu tinha. E quantas coisas você não vai tocar dentro de armário, e nunca vai usar, ou se usar, vai usar uma vez. E ali você acabou estocando tantos sonhos que você não conseguiu realizar. Justamente por uma questão de querer se empoderar em algo que não ali que te fez, sei lá, às vezes uma festa, né? Às vezes um evento. Eventos são eventos. Viver vida é diferente de viver eventos. Às vezes a gente se prepara tanto para eventos, desde o enterro. Olha como as pessoas se arrumam às vezes para enterro, com todo respeito. Eu perdi pessoas muito queridas agora, na pandemia de Covid. E aí você vê pessoas que não se encontram, e aí lá todo mundo no salto alto e todo mundo arrumado. E aí você se encontra para eventos, festas, né? E você esquece que a sua vida é muito maior do que pequenos eventos. Só que muito dos seus investimentos, inclusive financeiros, às vezes de um ano, vai num evento circunstancial. Grande é bobagem, na verdade. minha opinião, Rezende. Grande E bobagem. dá valor nas pequenas coisas também, que é nós brasileiros, igual lá fora, as pessoas, moeda mesmo, né? É dinheiro, né? Moedinha é dinheiro, de moedinha em moedinha. Se fosse assim, fabricante de bala, não ia fabricar bala nunca, né? Porque bala é sempre barato, a bala, né? Mas no Sim. montante depois, né? A vendendo muita bala, vai entrar muito dinheiro. Então a gente precisa dar valor, mesmo no pouquinho, né? No picadinho, esse picadinho se torna gigantesco, né? Que a gente não dá valor, não é? Desde que esse picadinho tenha significado desde o início. E isso a gente ensina da criança pequena, depois, né? Você ensina do 0 ao 7, do 7 aos 14, até formar o adulto. É que hoje tem muito adulto que, né? Teve uma geração, e eu acho que me coloco um pouco nessa geração, que a gente estragou um pouco os filhos. A gente teve uma vida mais difícil, então a gente falou: não quero que meus filhos passem por algumas situações, porque a gente passou, então a gente, né, teve uma certa geração que quis privar os filhos de alguma coisa. E hoje a gente tem alguns adultos que a gente pega, eu falo adultos assim, alunos em sala de aula de graduação, de pós-graduação, totalmente desmedido, assim, fora da realidade, da caixinha, que muitas vezes a gente tem que dar um chacoalhão, fala, cara, você está nessa universidade, você representa nem 10% da população inteira, cara, se liga. O mundo é maior do que o que você está falando, do que você está querendo, né? É fácil ser idealista no meio de um mundo tão pequeno que só representa você. O mundo é muito É maior verdade, que isso. Então, por é isso que eu falo que verdade. nós temos uma base cultural que está numa certa miopia aí, né? Porque é como se fossem clãs ali, né? Então, tem que existir um trabalho de integração maior, desde as escolas, a formação em universidades, a pegar, por exemplo, quem tem condições de pós e pegar essas pessoas que estão formando lideranças para enxergar aquelas pessoas que estão trabalhando de outra forma, porque só assim a gente vai construir famílias, porque tudo isso vai refletir dentro da família, do indivíduo, dentro da minha casa, da Vai sua mesmo. casa, Sim, no geral, é verdade. Você tem que não ter um é? olhar para o outro. Se você olhar só para você, o mundo não vai gerar de uma forma equilibrada para ninguém. Como é que as pessoas podem, para contratar você para uma palestra, para a empresa, que eu acho isso tão importante, se todo mundo desse uma palestra na empresa, para os Sim. funcionários ter essa consciência de valores, de tudo, a vida desse funcionário teria um outro caminho e ele ia produzir muito mais no seu dia a dia, porque ele ia encontrar o caminho do equilíbrio financeiro que ia ajudar muito ele a administrar a vida dele e da família dele. Como é que as pessoas podem contratar para isso? Olha, nas redes sociais todas, LinkedIn, Facebook, no meu site está como andreades.com.br. Aí no meu LinkedIn também encontra todos os meus contatos. E eu vou ter assim, eu levanto essa bandeira, Rezende, porque eu acho que todos nós temos uma responsabilidade social sobre isso. E você falou do trabalhador,
Mas faz uma chamada também, por favor, e fala como esse pequeno, médio empresário poderia ter uma consciência que a responsabilidade dele é maior do que pagar salário. Porque eu escuto muito Sim. isso. E ele precisa entender que a partir do momento que ele tiver pessoas melhores, que riqueza gera riqueza. Miséria não gera riqueza. Se eu Não. acabei de ouvir num jornal agora, né, falando, olha, o varejo não fechou as suas metas, nós não tivemos produção. Um país se vive do que se produz, do que se consome. Miséria não gera riqueza. Então, que também, Não. eu queria muito alcançar também essas pessoas que às vezes acham que tem 2, 3 ou 10. Você tem uma responsabilidade maior do que pagar salário. E vai entender como que você pode fazer isso, com tributação, com imposto de reverter, ou como você pode, porque a partir do momento que a gente tiver uma sociedade que ela tem um poder maior né, de dignidade, a gente vai gerar uma riqueza maior. Então, eu estou disponível aí em todas as redes sociais, para você sempre, é lógico. E se eu puder servir, Obrigado. contribuir, vai ser um prazer. Nossa, contribui muito, que eu acho que isso é tão importante, é pensar no coletivo. Nós podemos pensar só na gente. Quando a gente pensa no coletivo, tudo fica melhor para todo mundo. Né? Você achar que só você merece estar melhor, não, o outro também merece, né? O outro também Exato. merece sair da miséria, o outro merece ter uma casa, ter o salário, ter alimentação, estudo para os seus filhos, ter dignidade, né? Então, o outro precisa também. Quando você tem um olhar que o outro merece, você vai crescer muito mais junto. Eu acredito muito nisso, Eu tá? também. Nesse pacto do bem, né? De ter um olhar para o outro, não só para você, né? Achar só você que precisa ter uma casa bacana, só você que merece ter um carro, só você que merece ter uma boa alimentação. Não, todo mundo merece, né? E vamos ter um olhar para isso, no geral, um olhar para todos, né? E Exato. combater a miséria sempre. É uma forma inteligente de melhorar o mundo, é combater a miséria, sempre. E Rezende, a gente precisa combater o desemprego também. Eu sei que não vai dar tempo agora, mas a gente precisa ensinar as pessoas a vender seus talentos de uma forma diferente. O desemprego Sim. não é mais só agora CLT, ou a gente precisa ensinar as pessoas a Não. olhar e vender os seus talentos de forma diferente. Então, eu queria realmente que as pessoas saíssem hoje pensando nisso, né? Eu não sou só uma carteira profissional, eu não sou só o desemprego. Eu sou alguém que tem um talento, tem uma habilidade, eu vou conseguir oferecer isso de uma outra forma. É pro- ir em busca de outros caminhos, né? Tem gente que às vezes de repente desperta e nunca nem mexeu com comida, desperta, vou começar a fazer salgadinhos e se torna um grande empresário. Vou começar a fazer bolo de festa, vou começar a fazer isso, reinventar. Reinventar sempre dá muito certo, que as pessoas sempre se encontram, né? E do nada a pessoa pode se tornar grandes empresários e grandes pessoas no lado financeiro, não pode? Pode, e se não se tornar grande, ele vai se tornar grande para a vida dele, porque Na é vida isso, dele. né? Porque às vezes ele acha, o que seria ser? Às vezes o grande para ele é ter uma vida digna, de ele ter alimento, dele pagar a moradia dele poder comprar remédio quando precisa, isso é ser grande. Então eu queria muito dizer isso para as pessoas, que tem muita gente falando agora só, seja protagonista da sua vida, você precisa ser o melhor. Tá errado. Você precisa ter o máximo que é sua, né? Você precisa ter o que te traz a dignidade, o que faz com que a sua vida seja consciente, coerente à sua realidade. E as realidades são diferentes e precisam ser respeitadas. Sim. Então, esse respeito ao indivíduo, de entender quem ele é, o potencial que ele tem, dele se reservar e se aceitar nisso, vai fazer com que ele realmente tenha esse novo reingresso aí ao mercado de trabalho. Então, isso é muito importante no dia atual agora, principalmente nessa pandemia que a gente está sofrendo agora. As pessoas sempre se dão o contato é nas redes sociais mesmo, né? Para as Pode pessoas ser te nas redes acharem. sociais e também tem o telefone do escritório, que é o 3853-6248, que é aqui de São Paulo, que é o telefone do escritório. Nas redes sociais eu estou como Andrea Deis e no meu site também tem e-mail, que é andrea@andreadeis.com.br. É Andréa Deis, tá? É Isso, Deis. Deis, tá?
O telefone, quem quiser marcar, ou quiser uma assessoria, é 011, quem for fora de São Paulo, 3853-6248. 011 3853-6248. Xará, muito obrigado. Eu acho que é um papo tão necessário, sabe? Eu acho que as pessoas, quando se encontram financeiramente, elas se tornam pessoas melhores, sem Sim, conflitos, sem sofrimentos, né? sim. E também, eu acho que você colocou muito bem que a gente também tem que ter o suficiente, não querer ter além daquilo e se matar por ter uma vida acima daquilo que você necessita. Não tem Exatamente. necessidade, né? É Exatamente. importante encontrar o equilíbrio, ser feliz, né? Você precisa ter a vida que você escolheu para você. Rezende, em dois Sim. segundos eu só queria, eu vi aí passar, né, as minhas alunas, professora linda, coisa. Gente, vocês fazem a minha vida, vocês me deixam emocionadas. Então eu queria agradecer aí ao Rezende a oportunidade, mas elas que nos acompanharam e eles, e dizer que eu vou continuar com vocês acreditando cada dia mais que a educação vai mudar o mundo e que essa roda vai girar. E que a gente tem que fazer, então, o Rezende também bombar, porque ele é uma pessoa do bem, que traz essa responsabilidade Ah, social, obrigado. né? E que isso acho que faz o mundo. E não interessa se a gente falou para um, para dois ou para 10, interessa que a gente falou Não, não vocês, posso. para você que está aqui conosco, Sim. para Michele, para É, Fafá, para Maria, para Gladys e para cada um que esteve com nós, vocês tenham certeza que a gente leva vocês no coração. isso mesmo, que bem colocado. Obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente. E a gente só existe por causa de vocês, senão não tinha o porquê a gente estar aqui neste momento, né? Muita Verdade. gratidão, muito carinho por vocês e entra nas nossas redes sociais, entra, acompanha minhas redes sociais, que é canal André Rezende, e da minha xará também, Andréia Deis, ou se você preferir, ligar, é 011 3853 6248. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Um abraço a todos, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.